portaria do Ministério da Saúde impõe novas regras para atendimento de mulheres nos casos de aborto legal. Entre as novas medidas está a que obriga os profissionais de saúde a acionarem a polícia quando atenderem pacientes que peçam a interrupção da gravidez decorrente de estupro. A portaria foi publicada em meio à repercussão do caso da menina de 10 anos de idade, estuprada pelo tio e que pode interromper a gravidez numa unidade de saúde aqui no Recife. É sobre esse assunto que nós conversamos hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam o médico Olímpio Moraes, diretor do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, o CISAM, e Débora Diniz, professora licenciada da UNB e pesquisadora do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero. Muito obrigada pela participação de vocês dois hoje aqui no Opinião Pernambuco. Doutor Olímpio, eu vou começar com o senhor. O CISAM, que é a unidade de saúde dirigida pelo senhor, é a segunda instituição de saúde no Brasil que faz o aborto legal. Como é que a equipe do CISAM recebe essa nova portaria do Ministério da Saúde? Bom, é com preocupação que nós recebemos, né? Embora nós já estivemos esperando essa resolução, porque essa portaria teve origem numa resolução do CREMEG do Rio de Janeiro, que foi publicada já, acho que há 2 anos. E como nós sabemos que é a mesma força política que está ocupando o Ministério da Saúde, era esperado já essa portaria. É esperado a qualquer momento. Mas é com tristeza, com preocupação, não é? Porque na segunda-feira já atendemos uma mulher vítima de estupro que me procurou na direção com muito medo dessa nova portaria, perguntando se já estava em voga, se já estava valendo, porque ela não queria expor o sofrimento dela naquele momento, não é? Que tinha acontecido e, por motivos de segredo, não queria divulgar na circunstância que ela colocou, que eu achei muito justo. Nós garantimos, na prática, a portaria nós não estamos seguindo ainda, que eu acho que Débora vai falar sobre isso, né? Porque existe uma suspensão, por enquanto, e esperamos que ela não seja praticada, que ela seja retirada, né? Por pressão de várias entidades, né? Como a FEBRASGO, o Ministério Público. Eu acho que o Congresso também já deu a ideia, o Congresso brasileiro, né? O Congresso através do seu presidente, e eu acho que o Supremo também no último caso. Então, a esperança nossa é que não vá adiante isso. Bom, antes, Débora, da gente chegar nesses movimentos que já acontecem na Câmara, no Senado, e também um corpo de parlamentares querendo derrubar essa portaria do Ministério da Saúde no STF, eu queria chegar na Lei 13.931 de 2019, que é a lei que o Ministério da Saúde diz que a portaria está amparada. Que lei é essa e em que circunstâncias essa lei foi aprovada? É uma lei do ano passado. Como disse o doutor Olímpio, esse é um processo que vai sendo de formiguinha, né? Então, ele primeiro começa com a própria entidade médica, com suas diversas compreensões sobre como deve ser o atendimento a uma mulher vítima de violência. Mas a sua pergunta, ela sai daí para dizer qual é o marco legal ou marco constitucional. Essa é uma lei inconstitucional. Essa lei foi aprovada em dezembro do ano passado e ela é inconstitucional porque ela vai dizer que uma mulher, quando ela chega a um serviço de saúde,
o médico tem que informar a autoridade policial. Os médicos, eles devem confidencialidade, sigilo, cuidado, atenção, ou seja, esse cuidado à privacidade não é só em matéria de aborto, é em toda a assistência em saúde. Nós precisamos manter esse dever de confidencialidade. Então, aquela ali foi uma lei que passa, ela não tinha alterado como funcionavam as políticas públicas e não tinha havido ainda nenhuma controvérsia judicial. Com a mudança da política pública, o executivo ele não só extrapola suas atribuições nesse momento, o que ele faz nessa política pública, o Ministério da Saúde, é atravessar o que são seus limites legítimos de atuação, e o fato de ter ou não uma lei não resolve a controvérsia que é constitucional, ou seja, as mulheres têm direito e os médicos têm o dever de guardar o sigilo. Doutor Olímpio, essa lei que garante às mulheres o direito ao aborto em caso de estupro, em caso de risco de vida, salvo engano, é de 1940. Portanto, é uma lei lá de trás do século passado. Eu não sei exatamente a partir de que momento o CISAM começa a fazer o aborto legal, e aí o senhor pode dizer para a gente, mas eu queria saber, desde quando o CISAM começou a fazer o aborto legal até aqui, como é que tem sido a reação ao trabalho do CISAM? Porque me ocorrem 2 episódios, esse da menina de 10 anos e aquele da menina de 9 anos, de Alagoinha, que ficou grávida de gêmeos, também estuprada por um familiar. E também ali houve muita reação. Então, desde quando o CISAM começou a funcionar e como é que tem sido esse movimento reativo nesses casos de aborto legal? Estela, eu vou pedir licença a você para completar. Eu sou conselheiro também do CREMEP há 12 anos, né? E quando você entra ali, você começa a entender, a estudar mesmo ética. Já é um assunto que eu gostava e agora, depois de 12 anos, de tantos julgamentos, de tanto processo que eu participei, eu conheço bem melhor. Eu fico pensando nessa situação, se o CFM está pensando, talvez, de criar um código de ética médica para homens e um código de ética para mulheres. Porque, se caso, por exemplo, um homem, numa partida de futebol com amigos, tem uma discussão por causa de um pênalti, de uma confusão no futebol, como já aconteceu até com uma pessoa que eu não gosto de perder, se havia uma briga naquele jogo, entre amigos. E naquela confusão, termina você levando um arranhão, porque foi empurrado, ou um tapa. Depois da calma, não sei o quê, a cabeça esfria, e você procura um médico, uma emergência para levar um ponto, ou quebrou um dedo. E chegando lá, o médico que vai atender você vai ser obrigado a caminhar para a polícia aquela agressão, quebrando o sigilo e a autonomia da pessoa. Então, como é que pode? Não cabe, não tem sentido. O ser humano, homem ou mulher, o código de ética médica é o mesmo. Então, é só para a gente fazer uma analogia. Em relação ao que você perguntou, a Lei 1940, não é? Por que pareça, é a mais antiga da América, antes dos Estados Unidos, antes do Canadá, durante o governo de Getúlio Vargas, que simpatizava com o nazismo, né? E quis copiar o que existia na Alemanha, que também não era a Alemanha só, não é na Inglaterra também, mas era simpatizante, que tem uma teoria eugênica e que no estupro, para proteger a sociedade da delinquência genética que viria a contaminar a sociedade, o aborto foi permitido na situação de estupro. Então, só em 96, o primeiro em 88, com o governo Erundina, foi o primeiro serviço, e em 96, no governo de Arraes, quando Java Barbosa era secretário de Saúde, por nosso serviço ser uma universidade, foi escolhido, e por ser muito ligado ao movimento de mulheres, foi escolhido pela sociedade para ser o primeiro serviço do Norte e Nordeste. Como você disse, ou o segundo ou o terceiro.
Houve muita dificuldade no começo. Alguns colegas meus, amigos, não se revoltaram contra essa decisão, dizendo que não ia trabalhar na maternidade da Aborteira, que ali tem uma história de um nome de respeito. Mas foi difícil no começo. No começo, esse serviço era prestado apenas por 3 médicos, né? Eu, um deles. Mas, com o passar do tempo, e quando você humaniza e vê o problema, as pessoas que estão lá vão passando para o nosso lado. Eu mesmo sou uma história, né? Eu não, até 8 anos de formado, até eu conhecer 2 professores, que eu fiz mestrado em Campinas e um doutorado, e esses 2 professores me mostraram outra maneira de ver, o professor Eli Hadi e o professor Faundes, Aníbal Faundes. Eu tinha uma visão que eu era um objetor de consciência, mas quando você passa a estudar o assunto e começa a ver e começa a lembrar das violências que a gente mesmo praticava, que não tinha uma noção crítica daquilo, que não via. Você repete o que você aprendeu, e eu fiquei muito, como dizendo assim, precisando até de rever tudo que eu fiz, né? Eu não cheguei a fazer psicanálise, mas me balançou muito em 93, 94, quando eu comecei a tomar conhecimento do que estava dentro de mim, o que a gente praticava. E aí é um processo. Nesse processo de autoconhecimento, de você conhecer o processo todo, de visibilizar, passar a entender que aquilo é um ser humano que precisa de atenção, a mulher como vítima não culpada, que era muito normal para mim, ela era culpada, era normal ela sofrer mais, para aprender a nunca mais praticar um aborto. Aquele processo de deixar ela passar fome, deixar por último no plantão, era aquele caso que você ia resolver por último. Não é? E depois você cai a ficha e vê aquelas mortes que aconteciam na sua frente, muitas vezes já treinado para não ter piedade. E você tem um choque muito grande quando você vê uma pessoa de outra visão, de outro contexto, isso aí me modificou muito. E nesse processo, nós somos seres humanos. A ignorância é a pior violência. Quando você traz à tona e você humaniza, e você vê uma pessoa, atende uma pessoa, eu acho que quase todo mundo passa a ficar do nosso lado, certo? Essas determinações acontecem pessoas que não têm contato, que não vê, ou tem ódio já tem alguma coisa dentro que tem ódio pelas mulheres. Mas é um processo isso aí. E hoje no CISAM, eu estou há 12 anos afastado do plantão, eu não preciso estar no CISAM. As coisas acontecem sem a minha presença, porque eu tenho 38 médicos que praticamente todos não têm, quer dizer, não tem objeção completa. Pode ter parcial, mas eu não tenho ninguém com objeção completa ou no plantão que vai maltratar as mulheres. Ele pode não concordar em uma situação, porque tem muitas situações são extremos, né? Que pode ser difícil para algumas pessoas. E a pessoa vai até o seu limite, mas todo mundo acolhe e não atrapalha o processo. Isso que é o mais bonito. Deixa eu pegar essa sua fala, muito forte, inclusive muito significativa, e vou, Débora, trazer para você a seguinte pergunta, aí, me valendo aí dos seus não só do seu histórico de militância, mas dos seus conhecimentos como antropóloga e tudo. Por que no Brasil, especificamente, o aborto, mesmo quando a gente fala de aborto legal, ainda é um tema tão tabu? Eu acho que o doutor Olímpio deu a resposta. Ele deu a resposta da maneira mais bonita que nós podemos ouvir. Ele vai dizer, olha, eu sou um homem, eu sou médico, eu passei pela faculdade de medicina, só que a portinha para quebrar os nossos tabus, ou isso que nós chamamos o patriarcado, ou que podemos chamar o controle dos corpos das mulheres, cada um de nós pode escolher qual é a narrativa. Ela não é uma porta que nós abrimos de clarividência e se transforma. Eu vou de novo seguir as palavras dele. Ele disse, é um processo doloroso. E ele não está falando de um lugar qualquer. Ele está falando de um homem. Eu também sou nordestina, sou alagoana, e até onde se diz Alagoas é uma capitania hereditária de Pernambuco. Então, no nosso Nordeste, os homens têm um poder
né? Tem o poder do patriarcado, do patriarca, é um doutor, e que diz, eu precisei sofrer, mas o sofrimento não foi assim ver uma mulher morrendo. Ele disse ao contrário. E o momento em que o doutor Olímpio fala disso, tem tanta honestidade nele mesmo, ele diz, precisou doer muito em mim para eu conseguir aprender. Então o tabu, ele não é porque é uma questão religiosa, ele tabu não é porque as perguntas filosóficas sobre onde começa a vida, não, é mais simples, porque nós reproduzimos padrões de discriminação e nós naturalizamos. Então nós estamos diante de hoje de um homem que é um professor na Faculdade de Medicina e que me permitiu dar o exemplo, só por isso que eu sigo nessa conversa aqui, em que disse, eu precisei sofrer com a minha masculinidade para ver aquela mulher diante de mim como uma mulher em sofrimento. Eu acho que nós não precisamos ter melhor explicação porque você chamou de tabu. Na verdade, é uma desumanização persistente das mulheres em sofrimento. E aí a pergunta, Estela, quem são essas mulheres? Elas são as mulheres mais vulneráveis, as que vão bater na porta do CISAM. Porque as mulheres como eu, da qual você está olhando, para eu também fazer a mesma análise, doutor Olímpio, as mulheres como eu, com a minha cor, com a minha idade, com os meus privilégios educacionais, não vai bater na porta dele, nem que seja no caso de um aborto legal. As mulheres das elites pegam um avião, elas sabem aonde fazer de maneira segura, elas não botam a vida em risco. São só menininhas que vão ser a representação da fragilidade da sociedade brasileira, da desigualdade, que vão vir no porta-mala de um carro, fazer a primeira viagem de avião, para ter uma equipe médica de um hospital universitário que possa atendê-la. Então aqui diz muito sobre todas nós, não só sobre os homens, mas sobre as mulheres também. E sobre os nossos privilégios, e é isso que você chamou de tabu, eu chamaria as nossas zonas de conforto, para manter com regras de perseguição para algumas e de soluções para outras. Isso faz sentido, Olímpio? Vamos fazer um intervalo bem curtinho agora e a gente volta em poucos minutos para continuar essa conversa. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é infância roubada, pensando aí nas crianças vítimas de estupro, infância roubada e aborto legal. Participam o médico Olímpio Moraes, diretor do Centro Integrado de Saúde Amauri de Medeiros, e Débora Diniz, professora licenciada da UNB e pesquisadora do Instituto de Poética, Direitos Humanos e Gênero. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Terminamos o bloco anterior. Eu usei a expressão tabu, você, Débora, usou a expressão desumanização, quando a gente discutia aí todo o contexto, todo o entorno em relação ao direito ao aborto no Brasil. E aí eu queria trazer uma outra expressão, uma outra palavra, que é a palavra violência. E me reportando a dois casos que dizem respeito a vocês dois especificamente, e me sentindo meio à vontade para trazer esses exemplos, porque são fatos públicos. O senhor Dr. Olímpio foi excomungado pelo ex-arcebispo de Olinda e Recife, Dom José Cardoso Sobrinho, por conta daquele aborto numa criança de 9 anos de idade, também vítima de estupro e grávida de gêmeos. O senhor foi excomungado, o estuprador não. No seu caso, Débora, você precisou sair do país, depois de ter participado ali de uma audiência pública no STF, em que você defendia a descriminalização do aborto. Você precisou de proteção, precisou deixar o país e hoje você está fora do Brasil.
Eu queria trazer essa circunstância de violência e queria o olhar de vocês sobre ela nessas questões que dizem direito ao aborto legal, as questões de humanização da saúde, as questões das mulheres, do corpo das mulheres. Enfim, eu peço o olhar de cada um de vocês, doutor Olímpio, e depois Débora, por favor. Bom, Estela, esse caso da Lagoinha, que teve uma grande repercussão nacional e internacional, uma menina de 9 anos, grávida de gêmeos, também muito pobre, negra também, e que eu sinto que, naquela época, as palavras agressivas que eu recebi praticamente vinha de uma pessoa só, quer dizer, era o arcebispo. 11 anos depois, quer dizer, você sempre espera que nunca mais vai acontecer nada semelhante, que a gente não vai precisar ter essa exposição. Acho que há um ano atrás, 2 anos atrás, tivemos um caso que foi bem conduzido, que a imprensa não ficou sabendo, que também veio do Mato Grosso, uma paciente que também não conseguiu, e foi conseguido. A Débora participou disso, sabe muito bem o que aconteceu, e foi necessário trazer para cá, mas ninguém ficou sabendo. Mas o estranho agora, né, que eu estava em casa, eu estava sabendo um sigilo, só quem estava sabendo era a chefe de plantão e a enfermagem, que eu comuniquei para arrumar um local isolado, né, mais confortável, já que ia abrigar 3 pessoas, porque tinha a avó e tinha um assistente social. Aí tive que comunicar para reservar num local na ginecologia fora das outras, distante das outras mulheres, fora do contato com as outras mulheres, né? Aí tive de comunicar, mas segredo, sim, o secretário de saúde também ficou sabendo, porque já que tinha ia dar repercussão, e o André Longo é meu amigo, né? Por incrível que pareça, ele foi meu aluno, embora eu pareça mais novo do que ele, mas assim, aí comuniquei André, o governador também ficou sabendo, só a gente. E eu fiquei em casa, almocei, tomei minha cervejinha de domingo, e o susto que eu tive foi quando a minha amiga Paula Viana, que estava no aeroporto, que estava sabendo também, Paula Viana, do movimento de mulheres, aí me comunicou, passou um vídeo e também comunicou que alguma coisa estava errada, que acha que tinham notado a placa do carro, tinha pessoas estranhas. E eu ligo para o Cisan, quando na portaria o vigilante fala para mim: doutor Olímpio, está muito estranho, tem muita gente aqui na rua, tem uma concentração muito grande. Aí eu me preocupei, tinha tomado minha cervejinha, não fui dirigir carro, pedi minha mulher para me deixar lá no Cisan. E realmente foi assombroso. Então, em 11 anos, aconteceu alguma coisa muito estranha no nosso país, né? Não era uma pessoa, uma visão dela, era uma porção de gente que tinham se comunicado através do WhatsApp, e agora essas pessoas têm representação política e elas se encontram fortalecidas porque há um respaldo, né, político para proceder com esse ódio contra as mulheres. Então, eu acho que piorou o Brasil nesse aspecto, né? Por outro lado, eu acho também que as mulheres estão mais fortes também, estão mais organizadas. Tem esse lado, e outro lado, eu acho que a gente aqui também tem uma força maior, certo? Tem a imprensa, tem a sociedade civil, tem o Ministério Público. As mulheres estão cada vez mais poderosas e ocupando cada vez locais de destaque. A própria Federação Brasileira de Ginecologia acontece uma transformação muito rápida, porque é a feminização da Febrasgo. Quem tem abaixo de 35 anos são mulheres ginecologistas, praticamente 75%, 80%. Os homens só são maiorias na nossa especialidade hoje, uns velhinhos. Mas na juventude, as mulheres que estão vindo aí atrás, ocupando os espaços, através de rede feminista de mulheres, a própria Febrasgo mesmo, que é muito injusta, você vê, a Febrasgo nunca teve uma mulher presidente. Nós nunca tivemos uma mulher presidente da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Temos 10 pessoas na diretoria, 2 mulheres.
E eu acho que eu acho que a próxima gestão já vem completamente diferente. E eu vou trabalhar para isso, né? E eu acho que essas mulheres não vão aceitar mais. Então é essa mudança que eu estou vendo. Politicamente houve um retrocesso, mas na sociedade civil não para. A gente vai, os serviços vão se manter funcionando, não pelo governo, que atrofiou e tem interesse de parar, de destruir. Mas a sociedade civil não vai deixar. E a FEBRAGO também não deixa. Débora? Desculpa, só FEBRAGO, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Sabe, Stella, eu faria uma alegoria, né? Uma alegoria bastante nossa, nordestina. É como se nós tivéssemos um redemoinho. Quem são aquelas pessoas que estão na porta do hospital e que foram gritar assassina para uma menina de 10 anos? Ou que foram tentar imaginar o que elas estavam fazendo quando elas queriam invadir aquele hospital? Elas queriam agredir o doutor Olímpio e a equipe? Eles queriam sequestrar a menina em um processo de abortamento? O que elas queriam? A pergunta é que elas talvez não soubessem o que elas queriam. O fanatismo não faz pergunta. A diferença em 11 anos é que nós temos um contágio do fanatismo. Em alguns, eles não são maioria. Eles se tornam barulhentos porque eles se unem e eles não têm constrangimento de convocar uma menininha de 10 anos pelo título de assassina. Mas aquelas pessoas, e qual é o perigo delas, é porque o fanático ele não duvida dele mesmo. Ele não duvida do que ele está fazendo naquele momento. Então, quando elas estão ali gritando, empurrando a porta, elas eram o quê? 10, 20 pessoas? Elas são suficientes para fazerem medo a todas nós, as meninas, e é isso que você perguntou, o que aconteceu com você? Eu não sei quantos eram, eu não sei quem eram. Eles ameaçavam que iriam fazer um massacre na universidade, ameaçavam a reitora se retornasse à aula. Eles existem, eles vão fazer isso. Esse é o poder do fanatismo. Ele opera por uma fronteira do escândalo e do medo. Ele impõe medo em todo mundo. São alguns corpos escandalosos empurrando aquela porta e nós, que não somos fanáticos, paramos para dizer o que está acontecendo aqui. Mas como doutor Olímpio, eu não gosto da palavra otimismo. Otimismo eu acho que é um sentimento dos fracos, dos que querem acreditar no real porque querem. Eu tenho esperança. Nós tivemos uma resposta diferente nessa situação. Nós tivemos grupos de mulheres que durante a pandemia e que não saíram para estar à porta do hospital a dizer isso está errado. Nós tivemos homens em posições muito estratégicas respondendo. O juiz, o promotor, o governador do estado do Espírito Santo, o diretor do CISAM, o secretário de saúde de Pernambuco. Essa transformação também não é feita sem os homens. E são homens que estão fazendo perguntas diferentes sobre o que antes era naturalizado e confortável para eles. Então, algo está mudando. Doutor Olímpio, obrigada. Obrigado. Todo mundo, viu? Muito obrigada. E um grande abraço para a Débora. E encontrar com ela, mesmo assim, dessa forma, sempre é um alento muito grande, viu? Uma grande admiração que a gente tem por ela. Pelo senhor, doutor Olímpio, aqui tem que terminar dizendo isso, Stella. Nós precisamos, acho que o país inteiro, reconhecer o que o CISAM fez, a universidade fez, e na figura do doutor Olímpio. Nós precisamos disso. Muito obrigada, mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.